Mas o Vitor, cara, a gente percebe que ele também não amadureceu, assim. Ele ainda tem alguns pensamentos de criança, né? Oi, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou a Laís Novaes. E eu sou Lenderson Macedo. E sejam bem-vindos ao Casal Nerdcast. Aqui a gente vai falar sobre filmes, séries, tecnologia e vários assuntos do mundo nerd. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o quarto episódio de From, ou Origem, né? Como tá traduzido aqui no Brasil. E, cara, já vou avisando que a gente tá viciado nessa série. A gente não para de falar, de teorizar, de procurar vídeos sobre a série. A gente tá muito viciado. Essa foi uma forma também que a gente encontrou de expor as nossas teorias e buscar outros pensamentos de outras pessoas. Deixem no seu comentário sobre suas teorias. A gente vai falar aqui sobre o quarto episódio em si. A gente vai mostrar alguns pontos que a gente achou interessante, mas não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, também deixar o seu comentário com as suas teorias. E também se inscreva no canal e deixe o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos. Atenção! Esse vídeo é cheio de spoilers do episódio 4, então se você não se importar, sua conta e risca, hein? Agora, se você não quiser spoiler, aí eu sinto muito, mas é melhor você assistir o episódio primeiro e depois você volta aqui pra gente teorizar as coisas que aconteceram nesse episódio. Bora lá, né? A gente vai seguindo aqui com a parte do episódio e a gente vai comentando o que a gente tá achando. O terceiro episódio, ele terminou com o Kenny, né, achando a Sarah no porão da capela. E, assim, algo que ele não esperava, porque, teoricamente, ele achava que a Sarah tava morta, né, porque ela foi pra floresta e morreu. Então, foi uma surpresa muito grande pra ele e fechou ali o terceiro episódio. O quarto episódio, ele já começou, né, com essa cena do Kenny achando a Sarah e logo pula pra parte da história do Kenny, como que o pai do Kenny foi parar no hospital. E assim, pelo que parece, eu acho que o pai dele tava com Alzheimer, porque ele fala lá, o Kenny, né, fala que o pai precisou ir pro hospital porque ele tava vendo os irmãos, né, os monstros, ele tava achando que eram os irmãos dele, os amigos dele, a família, e ele acabou empurrando a mãe do Kenny porque ele queria abrir a porta e isso deu um medo neles, né? Então eles preferiram levar o pai do Kenny para o hospital, porque lá ia ser um lugar mais seguro, ele não ia ter como abrir a porta, ele ficou lá na parte de baixo do hospital, né? Então estaria mais seguro, teoricamente. E também a gente pôde perceber que esse episódio, ele se deu toda a sua extensão relatando o conflito entre o Kenny e a Sarah, porque a Sarah foi a responsável pela morte do pai do Kenny. Então, durante todo esse episódio, a gente viu que ele foi girando apenas dentro desse contexto. E também dentro desse flashback, a gente pôde ver como o Kenny se tornou o subxerife da cidade. Foi logo depois desse episódio, o Boyd encontra ele, eles têm uma conversa bem breve, e o Boyd falava que precisava de ajuda, então ele chama o Kenny para ser subxerife. Logo em seguida, ele corta para a cena do Kenny indo atrás do Boyd, já no presente, falando para ele que ele encontrou a Sarah lá no porão da capela. Então, o Boyd chega lá no porão da capela, né, e pede pro Kenny sair. Mas a gente entendeu porque, assim, ele não queria falar na frente do Kenny, né, o que a Sarah já tinha feito, que ele já sabia, né, desde os últimos episódios. Então, o Boyd chegou lá no porão da capela e pra não falar na frente do Kenny o que a Sarah já tinha feito com o pai do Kenny, ele pegou e simplesmente pediu pro Kenny sair do porão, né? Pra ele poder conversar com a Sarah a sós. E aí foi o que aconteceu. Ele começou a conversar com a Sarah e a Sarah, por sua vez, já ficou na dúvida se o Boyd já tinha falado alguma coisa pro Kenny sobre, né, ela ter matado o pai do Kenny. Ele falou que não tinha falado, né, nada sobre aquilo ali. Mas perguntou o que aconteceu, não sei o que. E ela teve aquele plot, né, porque teve várias teorias de que ela teria viajado no tempo, e enfim. E aí saiu aquele plot que, pô, ela entrou na árvore e simplesmente saiu no porão da capela. Então, ela não viajou no tempo e simplesmente caiu na árvore e apareceu ali no porão da capela. Teve esse lance aí já. Uma coisa a se destacar nessa parte desse episódio é que o Boyd, ele tem uma conversa franca com o Kenny, né? O Kenny pergunta por que ela tá aqui, por que ela não tá na caixa. E o Boyd, né, ele sabe que a Sarah tem uma ligação especial com o local. Porém, ele não quer falar tudo justamente
porque ele sabe que a Sarah matou o pai do Kenny e ele não quer dizer isso pro Kenny. E tem uma parte, inclusive, que o Boyd fala que ela matou aquelas pessoas. Aí ele fala, o Kenny, né? Fala, Pessoas. elas quem? Né? São mais de um. Aí o Boyd fica, não, é porque ela também queria matar o Ethan. E tipo, dá uma manobrada ali por cima dele. Ele quase deixou escapar que a Sarah matou o pai do Kenny. E isso tem uma relação bem intrínseca com o trama de todo episódio, né? A gente vai falando aqui um pouco mais, mas todo episódio tá marcado em cima disso. Dentro dessa conversa, o Boyd também ele começa a ficar um pouco agressivo e aqueles sintomas daquela unhada que ele tomou lá no porão com aquele velho começa a trazer náuseas e deixa ele tonto. E ele acaba tendo que ser socorrido. Enquanto o Boyd ele é socorrido ali pela Chris, ele mostra pra ela as picadas das aranhas. E ela acaba vendo a unhada que ele recebeu do velho. E ela já pergunta, e ele sempre tenta esconder o jogo. E, cara, é algo que a gente fica, tipo, pensando o tempo inteiro. Por que que o Boyd tá escondendo o jogo de tudo que aconteceu na floresta? Porque, assim, não faz sentido. Ele viveu aquilo tudo, tá todo mundo naquela mesma merda ali daquela cidade, tentando sair da cidade. E ele, que tem algum tipo de informação ali a mais, não quer compartilhar com outras pessoas. E isso tá deixando a gente agoniado, cara, porque as pessoas não conversam. Elas não expõem as ideias dela. Elas não, sei lá, não tentam achar uma saída ali contando realmente o que tá acontecendo. Isso é com o Victor, isso é com o Ethan, isso é com o Boyd, é com, cara, todo mundo. Aí ela perguntou se ele tava sentindo algum sintoma ali, né, diferente. Ele não entendeu, tipo, deu aquela de que não entendeu, né? E ela falou, não, alguma náusea, alguma tontura, enfim. Ele pegou e falou assim, alguma depressão. E ele falou assim, deprimido, né? Todo mundo aqui tá na merda, tá deprimido também. Mas aí riram e passou. Outro ponto interessante que, tipo, pra mim não teve muito a ver, mas eu espero que a série realmente mostre uma resposta. É o Boyd, né? Após estar no banheiro lá lavando o rosto, ele olha para suas mãos e percebe que ela não está mais tremendo. Ele sai do banheiro lá no posto de Correios, né? Que é onde é a delegacia deles. E ele percebe que o padre tá sentado na cadeira dele lá, cara. Não, eu quero que a série realmente me explique. Porque não só o padre estava sentado, mas ele interagia com os objetos no local. Ele pegou uma peça, por exemplo, lá de xadrez e pegou na mão, ficou segurando. Ou seja, ele estava interagindo com o local. Ou foi a mente do Boyd, né? Que claro, que obviamente pode ser a mente do Boyd, ou pode ser um efeito daqueles insetos que estavam no Boyd, que ele conseguia ver os mortos, por exemplo. Não tenho ideia. Nessa interação entre o Boyd e o padre, surge de novo aquele ponto, né? Quando você vai falar que pro Kenny que a Sarah matou o pai dele, porque, obviamente, né? Vai ser um baque muito grande pro Kenny, né? Porque o Boyd, teoricamente, traiu o Kenny, que era o seu subxerife, era um homem de confiança do Boyd, ao esconder essa informação. O padre bota o Boyd na parede, falando, você tem que ficar quieto, tem que manter essa informação em segredo, porque a Sarah é muito valiosa para esse local. E, obviamente, né? Como a lei de Murphy existe, tudo que pode dar errado vai dar errado, inclusive nessa cidade maluca. Mais pra frente a gente vai comentar de alguns detalhes que aconteceram lá pro final do episódio, mas antes a gente tem que contar aqui outros pontos que aconteceram durante a trama aí da série, tá? E aí, voltando um pouco lá pro começo, a Julia, sei lá como é que é o nome dela, ela falou pro Ethan, pô, tu quer ver o Victor ainda? Ele falou assim, quero. E aí foram lá ver o Victor, né? Porque o Ethan tava louco pra poder falar com o Victor. E aí foram lá. E assim, a Julia olha pro Eldin e fica tipo, aquele negócio estranho, né? Mas assim, a gente não entendeu muito porque o Eldin é desconhecido. Por que ela ficou se importando em falar com ele? Mas enfim, levou o Ethan lá pra cima. O Ethan tentou falar com o Victor. Mas o Victor, cara, a gente percebe que ele também não amadureceu, assim. Ele ainda tem alguns pensamentos de criança, né? Então ele não amadureceu muito bem. E o Ethan tenta falar com ele. Parece que às vezes o Ethan é mais maduro do que o Victor. Isso que é engraçado, né? Mas o Ethan tenta falar com o Victor. E o Victor, por sua vez, fica muito, assim, reativo. Tirando o Ethan de canto, né? Falando que não queria falar com ele. Falando, caramba, por que você deixou o Jade pegar as minhas coisas, né? Você deixou ele mexer aqui.
E ele falou que tentou parar o cara, mas ele não conseguiu. Aí ele falou, cara, você podia ter gritado, não sei o quê, falou pra ele parar. E ele falou que tentou, né? Mas realmente, ele não conseguiu, cara. Ele é uma criança. Infelizmente, as pessoas dão menos ouvido às crianças. E aí, nesse meio tempo, a Julia tava tentando falar com o Elgin, né? Falando que a cidade realmente é complicada, mas se ele quiser conversar, ela tá lá, porque foi isso que fizeram com ela, que isso é a melhor coisa pra se fazer quando tá lá, que a pessoa pode ter uma vida melhor, se conversar com as pessoas, tentar lidar melhor com aquilo ali. E aí, o Ethan aparece e fala, não, vambora, quero ir pra casa. E aí, foram embora, né? Uma coisa que eu quero destacar é que entre essa conversa da Julie com Elgin e ela chegar lá na Casa Colônia, ela teve uma conversa com a Fátima, né, Verdade. falando sobre a questão do casamento deles e tal. E a Fátima convida a Julie para ser Dama de honra. para ser a dama de honra, né? Ou seja, para ser a madrinha dela durante esse casamento. Cara, eu tô sentindo cheiro de morte do lado da Fátima. Eu acho que ela vai morrer, cara. Eu acho que o autor não vai deixar ela viver, não. Cara, isso é muito real, porque assim, é o que a gente tava comentando, cara. A cidade não quer ver ninguém feliz. Eles realmente querem ver as pessoas ali, uma tentando destruir a outra, as pessoas se ferrando. E, cara, o que eles menos querem, as pessoas sejam felizes ali. Então, cara, a gente acha. Eles estão pensando em casar e tudo mais, ali na cidade mesmo. E eles são felizes. A Fátima é uma pessoa, tipo, muito good vibes e tal. Lenderson colocou esse alerta aí na Fátima e eu falei, cara, verdade. Acho que ela realmente deve acontecer uma coisa com ela. Uma das teorias que eu cogito é que o Ellis, né, ele culpou muito o Boyd por ter matado a mãe dele, certo? E eu acho que nesse caso o Ellis ele vai ter que matar a Fátima para salvar outras pessoas. É uma teoria minha, né? Porque, como a gente já falou, a cidade não gosta de ver ninguém feliz. E também os autores, né, eles gostam de brincar muito com os sentimentos do personagem, essa questão de fazer correlações entre eles, né, linkar tudo. E como Ellis ficou muito tempo, né, emburrado porque o Boyd matou a mãe dele para salvar, inclusive ele, eu acredito que o Ellis vai ter que matar a Fátima para salvar todo o resto. Por exemplo, teve aquela cena do episódio passado em que a Fátima estava muito bolada com os monstros, né? Ela estava lá dentro da delegacia e os monstros, vem aqui para fora que você vai se sentir melhor. A Fátima, ela já está muito pressionada por dentro em relação a querer salvar as outras pessoas. O que eu tenho de feeling é que justamente vai acontecer uma cena muito parecida com essa, onde ela quer salvar muitas pessoas. Ela, por exemplo, pode abrir a porta da Casa Colônia para ir salvar as pessoas, né? Para ir salvar alguém. E nisso os monstros estão chegando dentro da Casa Colônia. Eles poderiam quase entrar e o Ellis vai ter que fechar a porta ali para salvar todo mundo e deixar a Fátima lá fora, né? É uma teoria, mas eu acharia interessante isso acontecer justamente para mostrar pro Ellis, né? Se no caso ela vier morrer mesmo, mas para mostrar isso pro Ellis que realmente decisões difíceis têm que ser tomadas, assim como o pai dele teve que tomar. Pro bem da sociedade ali, pro bem das pessoas. Sim, verdade. E até dele mesmo, né? Porque o pai fez aquilo ali pra salvar ele mesmo. Porque a mãe ia tirar o Ellis também. Então é complicado. Mas essa teoria é muito boa. E o que foi aquela parte, né, do Jade chegando no bar e conversando com a motorista ali do ônibus. E ela remoendo por que ela não voltou quando aquele menino, ela fala aquele menino, né? A gente não sabe se ela fala do Elgin ou se ela viu algum outro menino ali na estrada, não sei. Ela fala, né, por que ela não ouviu aquele menino quando ele falou pra voltar ali da estrada e não seguir por aquele caminho. E o Jade pergunta, cara, mas você já tinha passado da árvore? E ela fala que já. E ele fala, então não adiantava você voltar, porque já tava dentro da cidade. Quando você vê a árvore é o ponto que marca que pronto, ali já deu merda já, né? Eu fico muito assim, perguntando, cara, da onde que o ônibus veio? Pra onde que o ônibus tava indo? Tipo, é tudo muito estranho porque não foi ainda falado sobre isso. E eu coloquei muita expectativa nessa parte, eu achei que iria falar um pouco sobre, né, da onde que veio, pra onde que ia e tudo mais, e ela não. Ela só falou que ela não iria dirigir aquele ônibus e ela não iria nem mais trabalhar naquele local, né, de motorista.
E ela só decidiu isso porque ela ia pagar a formatura dela, a última mensalidade da faculdade dela, enfim, algo assim. E ela precisou ir ali e falou: vou fazer esse trabalho aqui, né? Depois eu saio, vou curtir, vou viajar, formatura, enfim. E aí foi aquilo no ar. Realmente, a gente teoriza muito, mas que a gente acredita que aquelas pessoas, elas realmente eram pra estar ali. Tanto a esposa da Chris, que também foi estranho, né? Que veio uma pessoa já conhecida ali de fora, mas que as pessoas, elas são escolhidas para estar naquela cidade. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o Jim, o que estava acontecendo na mente do Jim, certo? Então a Tabitha primeiro vai procurar ele no médico e percebe que ele não tá lá, e é informada pela noiva da Chris que ele já tinha saído, né? E ela encontra o Jim observando o pessoal do ônibus recolhendo, revirando malas em frente ao ônibus, e ele tá observando aquele pessoal. Então a Tabitha para conversar com ele e ele fala: eu quero te contar um negócio. O rádio funcionou. Ele fala para ela que o rádio funcionou e alguém respondeu a ele, né? Falando justamente que ela tava lá e não deveria ter feito isso. Então a Tabitha pergunta para ele: mais alguém sabe? E depois ele vai lá e conversa com a dona. Um fato interessante nessa cena é que aquele cara que sempre arruma problema vai lá em cima daquele pessoal do ônibus e fica mexendo nas coisas dele. Então a mãe do Kenny dá um esporro nele e fala: isso não te pertence, sai daqui. E ele sai bolado de lá. Já na casa colônia, o Jim conversa com a dona sobre isso e a dona pede para ele deixar isso em segredo, justamente para não perturbar a ordem, visto que ele já tinha dado um pouco de esperança às pessoas e mesmo assim não deu muito certo. Então a dona sabe que a voz falou alguma coisa, indaga ele, por exemplo: essa voz você não sabe se é uma pessoa que está observando ou é um monstro. Você não sabe se essa voz é do bem. Então guarda isso contigo até a gente ter mais informações. Logo em seguida que a dona termina de falar isso para ele, começa uma briga dentro da casa colônia, justamente com aquele cara que sempre arruma problema. Cara, esse cara tá demais. Esse cara é muito complicado, cara. Ele é um dos caras que me deixa meio bolado, né? Tá todo mundo ferrado. E ele, dá uma de sabichão, não, porque eu quero e tal. Enfim, ele começa a bater um cara lá, um figurante lá na casa colônia. E a dona chega e ele dá um esculacho na dona: eu não quero que mexa nas minhas coisas. Justamente porque ele deve ter tomado o esporro lá da mãe do Kenny, ele faz a mesma coisa dentro da casa colônia. Aí a dona fala: não, aqui tem regras. Ele fala: mas agora vai ter outras e tal, broncando pra cima da dona. A dona engole aquilo naquele momento, mas depois ela pega então machado, vai lá, dá uma machadada na parede e fala: você vai sair daqui e vai morar em outro local. E esse local é fenomenal. Gente, a dona bota ele pra morar dentro do ônibus, com as janelas todas abertas, e bota um talismã lá. Falou: esse aqui, talismã que vai te proteger, não mexe, e a partir de agora sua casa é aqui. Cara, eu quero ver a noite desse cara dentro do ônibus. Eu tô muito curiosa, cara, tô muito curiosa. É assim, ela deixa bem claro, ela fala: eu quero ver como você vai se virar nesse ônibus sem cortina, porque a gente vê que os ônibus de viagem daqui, né, tem cortina, até falei isso com o Lenderson, mas naquele ônibus não tem cortina. E ela fala: eu quero ver como você vai se virar nesse ônibus sem cortina, podendo ver tudo que tá acontecendo. E, cara, eu tô muito curiosa, porque eu tenho quase certeza de que o próximo episódio vai ser de noite e vai mostrar como que vai ser essa noite dele dentro do ônibus, né? Eu tô muito curiosa. E agora, já no final do episódio, né, ali nos últimos minutos, acontece o desenrolar da última trama, né? Que é o conflito entre o Kenny e a Sarah. O Kenny conversa com ela, pedindo pra ela explicar pra ele por que ela ainda tá viva. Ele fala: Sarah, fala comigo, o que tá acontecendo? O que são essas vozes? O que ela fala pra você? Como ela fala? Ele fala que vai dar um jeito, né? Vai tentar convencer as outras pessoas, mas ela precisa falar isso pra ele. Só que a Sarah, dentro dela, ela sabe que ela tá errada, ela sabe que ela fez é imperdoável, que não pode ser desfeito, e ela não quer falar pra ele. Porém, ela pensa um pouco melhor e conta toda a verdade para o Kenny. Nisso, corta pro Boyd indo procurar o Kenny e aparece aquela velhinha que a gente não sabe o que ela é, né? Que tem a teoria que ela é um monstro. Eu, particularmente, não acredito não. Tem que ter mais evidência. Eu tenho uma teoria de que talvez
Eu sei, né? Eu vejo muitos comentários, cara. Eu adoro ficar vendo os comentários das pessoas, aí eu vou teorizando junto, e enfim. Mas surgiu uma teoria que ela pode ser a avó daquela menininha que morreu no primeiro episódio da primeira temporada. E pode ser que sim, ela pode ser a avó da menina, né? Mas assim, isso é uma teoria muito distante. Mas tem a teoria de que ela pode ser um monstro. E, cara, essa velhinha é muito esquisita. Cara, tudo que ela fala me parece esquisito. Em algum momento ela parece esquisita. A conversa dela com o Jim no outro episódio. O que tinha na bolsa, ela não queria falar. Da onde que ela veio, pra onde que ela ia. Enfim, tudo muito estranho. Mas enfim, o Boyd tá chegando na capela, ela aborda o Boyd, aí o Boyd fala, não, tem que ir rápido e tal, porque o Boyd quer falar com o Kenny sobre a Sarah, o que a Sarah fez. Só que já é tarde demais, né? Ele descobre pela velhinha que o Kenny já tá lá no hospital. Então ele vai lá e encontra o Kenny boladão com ele, porque você não me falou isso antes, você já sabia. Aí ele tenta se explicar que descobriu na noite que ele saiu e que não teve tempo. O Kenny pega aquela medalha, aquele brasão de subxerife, joga no chão, fala que ele vai ter que procurar um novo substituto sozinho, né? E fala que a Sarah vai pra caixa sim. E sai boladão. E ele fala várias vezes, ela vai pra caixa, ela vai pra caixa. Só que a gente tem muitas teorias sobre isso. Porque a gente acha que a mesma coisa que tá no Boyd, tá na Sarah também, aqueles vermes, né? E que pode ter sido isso, que também tenha escrito no braço da Sarah, né? E que talvez se a Sarah for pra caixa, ela não vai morrer. Ela pode ficar viva, Ela pode ficar exatamente. viva. Assim como o Boyd ficou com uma visão embaçada em relação aos bichos e os bichos passaram direto, pode ser que aqueles bichos que estejam no braço do Boyd estão na Sarah e também proteja a Sarah dos monstros. Isso aí a gente não vai saber só no próximo episódio, né? O que vai acontecer se ela realmente vai pra caixa, visto que eu acredito que o episódio já vai ser de noite. A gente vai ver algumas tramas, algumas coisas tem que se desenvolver, tem que ter a nova noite pra gente ver os bichos atacando o pessoal, que, tipo, a parte mais interessante da série é essa, né? São as tramas que acontecem de noite. Então a gente tá, pô, muito ansioso. Pena que é só semana que vem. Cara, isso é o que mais dói, né? Toda vez esperar uma semana pro próximo episódio. Mas é regra do jogo, a gente só tem que esperar. E é isso, gente. Esses foram os acontecimentos, né, do quarto episódio. E um pouco das nossas teorias também sobre esse episódio, né? E assim, a gente tá ansiosíssimo pro próximo episódio também, pra gente fazer mais vídeos pra vocês. E deixem aqui nos comentários também quais são as teorias de vocês, o que vocês acham aí dos próximos episódios, o que tá acontecendo na cidade, o que pode acontecer na cidade. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo, né? Até mais. Até.